Olá, pessoal. Vamos para mais uma aula de métodos numéricos para engenharia de produção, continuando soluções de equação com uma variável, agora com o método de Newton. Só reforçando, né, o que é uma equação de uma única variável. Aqui é um exemplo de uma equação com uma única variável x, e aqui o valor dela é f de x. Aqui um comportamento, aqui um ponto de mínimo, que é a primeira derivada igual a zero e a segunda maior do que zero. Um ponto de máximo, primeira derivada igual a zero, menor derivada igual a segunda derivada menor igual a zero. Então aqui seria esse comportamento. A gente está tentando buscar aqui nesses métodos achar essa raiz, onde essa função f de x ela tem um valor zero, assume o valor zero. Aí vocês podem perguntar, tá, professora, não é só isolar o x? Para algumas equações simples, sim, mas tem algumas mais complexas que esse isolamento do x não é tão facilmente conseguido. Então, é para esses casos que a gente também usa os métodos numéricos. Aqui é um exemplo, né, de aplicação dentro da engenharia de produção. Eu estou reforçando esse exemplo nas aulas, mas vocês são incentivados a buscar outros, até na nossa primeira atividade vocês vão fazer isso. Então, aqui na taxa interna de retorno, que é um exemplo de aplicação na área de engenharia econômica, você tem fluxos positivos e negativos, e essa taxa é a que vai igualar esse retorno, que é tanto, ou seja, que os fluxos negativos de caixa são iguais aos fluxos positivos. Então, aqui seria a raiz, né, dessa função, né, o zero dessa função sendo encontrado. Aqui, deixa eu só mudar essa posição dessa câmera, que eu acho que assim fica melhor, né? É, aqui, continuando. Isso é que eu comentei, vou comentar nas aulas para reforçar bem como acontece é, o método do método de achar esse zero dentro da análise de métodos numéricos. Primeiro você vai isolar onde está esse intervalo de zero, depois vai refinar. No método de Newton, não necessariamente você tem que encontrar já uma solução próxima, mas lembrando que a partir do momento que você já encontra uma solução mais próxima do zero, o seu algoritmo vai achar esse resultado mais rapidamente. Aqui, né, vamos começar falando um pouquinho agora do método de Newton. Newton e o Raphson, ele olhou para a série de Taylor, né, que é essa daqui, né, que a função f de x é igual ao f de x zero mais a primeira derivada do f de x vezes x menos zero e assim vai, né? Aí olhou para essa função e truncou aqui nesses primeiros dois termos, né? Aí truncou nesses dois primeiros termos. Aí se você truncar, dizer assim, que esse f de x aqui, né? Trocando x0 nessa função aqui por, por x e x por z, né? x0 por x, aqui x e x. E x por z aqui e aqui, vamos ter isso aqui. E como se considerarmos esse z como uma raiz, nós vamos ter que esse valor tudo aqui é zero, né? Isolando agora o z dessa função, vamos ter isso, e podemos transformar dessa forma aqui, interativa, né? Então, xk igual xk menos 1 menos a função original xk menos 1 sobre a derivada dessa função xk menos 1. Então, aqui seria as interações que acontecem no método de Newton, né? Tentem aí fazer essa essa demonstração, né, esse passo a passo, aqui tá feito, mas tente aí fazer um papel também para entender melhor. Aqui, né, e o que que acontece nesse método de Newton? Você tem a tangente, né, que é a derivada, né, a tangente da função, e vai se aproximando justamente do zero da função.
Aí, como a gente vai precisar usar derivada, eu vou relembrar algumas aqui mais básicas, tá? Derivada de uma constante é zero, a derivada de x é 1, e derivada de x, de x elevado a n é n vezes x, n menos 1. Então, por exemplo, a derivada de x2 elevado a x elevado a 2 é 2 vezes x, tá ok? Tentem aí fazer um papelzinho para relembrar isso. E até a gente pode dizer assim, usando a mesma regra da potência, do expoente, a gente considera que x elevado a 1, então seria x elevado a 1, aí teria 1 vezes x, 1 menos 1, que daria zero. Então seria x elevado a zero, que daria 1. Então você também chega a essa mesma conclusão aqui, tá bom? Aqui vamos usar o método, desculpa aqui eu botei obsessão, mas é método de Newton, para determinar o zero daquela função que trabalhamos também no método da obsessão. X à terceira, menos x à segunda e menos 1. Pelo menos 3 dígitos significativos exatos. O critério de parada vai ser o x atual, né? Menos anterior, no caso, desculpe aqui, sobre o x atual. Ou assim também vai dar a mesma forma que a gente está trabalhando em módulo. Aqui nessa função, o zero seria esse, né? Que seria 1,4655. Aí, antes de aplicarmos o método de Newton, precisamos isolar o zero. Após isso, iremos refinar o resultado com o método de Newton, tá? Então, só para manter a ideia, né, que a gente usa métodos numéricos, isolar o zero, depois refinar usando o método, né? Aqui só reforçando isso. Aqui tem essa função, né, que nós estamos trabalhando, uma faixa de x que vamos analisar, de 1 a 2, variando 0,2. Aqui encontramos os valores de g de x, substituindo cada elemento na fórmula, né, cada x na fórmula. A troca do zero, né, o zero está inserido aqui nessa faixa, onde tem a troca de sinal. 0,2160, 0,5360, né? De acordo com aquele teorema que vimos na primeira aula, tá, gente? Então, qualquer coisa, dê uma voltadinha no método da abscissão que eu explico esse teorema. Aí vamos usar para a primeira interação o x, k, como se fosse a média desses dois, tá? Para poder ter um valor, desculpa, um primeiro valor de x. Então, vamos pegar esse xk, né, x 1,5, substitui na função g de, g de k, aí substitui 1,5 nessa função, aí você acha esse valor aqui de g de k, né, g de x de k, que é 0,1250. Aí, quem é a derivada dessa função, né? Aqui, se a gente for fazer a derivada, vai dar 3x2 menos x, e a derivada de 1 menos 1 é zero, né? Então, a derivada dessa função é 3x2 menos 2x. E substituindo esse 1,5 nessa função, obtemos esse valor aqui de g' de xk, 3,75, tá? Então, aqui seria a primeira interação. Aí, para a segunda interação, como é que a gente vai achar esse G, esse x2? Aí, vamos substituir na fórmula do Newton, né? Então, quem é x2? É o x1 menos a derivada do x1, desculpa, não é de 1, tá, gente? Desculpa aqui. X1 menos o valor da função para x de 1 sobre o valor da função para a primeira derivada de, de x, né? Nesse caso, usando também o x1. Nesse caso, vamos ter 1,5 menos 0,1250 e sobre 3,75. Então, vamos ter 1,46. O critério de parada seria esse e vocês vão continuar. Então, tentem continuar a achar até essa tolerância aqui de 0,05, usando esse critério aqui. Então, dê uma pausazinha, faça aí no papel, na planilha eletrônica, para achar cada interação. Vocês vão achar este resultado, veja aí se confere direitinho, tá?
Lembrando que esse erro aqui foi calculado com essa fórmula. Então, eu só alterei aqui, que eu botei xk menos 1, tá, gente? Mas vai dar a mesma coisa, porque é em módulo, né? Aí, vocês... Na verdade, aqui eu calculo... É, isso. Aí, vamos agora, né? Percebemos aqui, gente, que convergiu bem rapidamente, ó. Com 4 interações, já achamos o valor num erro, abaixo do erro tolerado. Então, aqui a gente já para, ó, a raiz deu 1,4656 e sabemos que a raiz exata é 1,4655, então deu bem próximo. Então, aqui paramos. Então, percebemos que esse método é mais rápido, né, convergiu mais rápido que o método da secante. Aqui tem uma convergência quadrática, né? A gente percebe isso aqui, né, que o erro, né, pronto, esse erro aqui do atual é igual ao anterior ao quadrado, né? Então, converge rapidamente. E agora nós vamos fazer no Python. Aqui, gente, temos aqui o passo a passo para entrar no Google Colab. Vamos usar o Google Colab. Vocês vão acessar seu Google e entrar nesse link aqui, colabresearch.google.com, no seu login. Aí, quando abrir, vocês vão criar aqui um Mais Notebook, ou vocês vão para em arquivo e Mais Notebook. Aí, quando vocês abrirem, né, vão ter essa cara aqui. Aí eu vou fazer aqui rodar aqui com vocês o código para vocês entenderem como eu fiz aqui. Ó, primeiro vocês vão importar as bibliotecas, né? Importar bibliotecas. Aqui essa primeira é para botar os gráficos e essa é a do pacote de computação numérica central para manipulação de dados. Roda. Aqui o primeiro dá uma demoradinha que está se conectando, né, com o servidor. Aqui, né? Aí rodou, tá? Quando é esse Vzinho, né? Quer dizer que rodou corretamente. Então, vocês vão continuando. Aqui, para valores de x, numa faixa que eu quero, ó, aí eu usei essa função aqui, x igual nparrange, variando de 1,2.1 até 2.1, variando de 0,2, né? Então, varia de o limite inferior 1, limite superior 2,1 e o intervalo, assim, a quantidade que vai variar entre um X ou outro vai ser 0,2. Então, se eu rodar aqui, dá certinho. Se eu botar 2, ele para antes do 2, tá, gente? Por isso que eu ponho 2,1, ó. Se eu botar 2, ele para 1,8. Por isso que eu ponho 2,1. Lembrando que no Python, o separador decimal é ponto. E aqui eu escrevi X para ele printar na tela o X, né? Porque se eu não escrever isso aqui, não vai printar, ó. Aí se eu boto o X aqui, printa na tela. Aqui a função g de x, só para a gente estar tentando encontrar o zero, tá, gente? Eu vou fazer todo passo a passo. Aqui a função g de x, aí você tem que definir essa função, então def g de x, né, entre parênteses, porque ele vai ajustar, né, de acordo com o x, 2 pontos, return e a função, né? Aí bota entre parênteses x elevado à terceira, que vezes, né, asterisco, asterisco, menos x elevado à segunda, menos 1. Aí eu vou fazer esse valor de g de x para o intervalo que eu quero, né, de x, que é x np arrange, limite inferior 1, limite superior 2,1, variando 0,2. E aqui eu boto o g de x embaixo para colocar na tela. Aqui a gente percebe que a troca de sinal acontece entre o terceiro e quarto valor, ou seja, entre 1,4 e 1,6, então a gente já tem um intervalo. Eu vou aqui plotar também o gráfico para a gente ver o comportamento desse gráfico, desses dados, para a mesma função, tá, gente? G de x, eu nem precisaria colocar isso, eu já poderia ir direto, mas vou colocar, porque eu vou variar aqui, é, vou variar no intervalo maior que eu quero ver esse gráfico com maior número de x para ver o comportamento melhor. Aí eu
boto PL plot, ponto plot, G, aliás, X e G de X, e PL grid, né? E fecho parênteses, abre e fecha parênteses. Aí vai aparecer o comportamento. Se eu colocasse só entre o intervalo que eu estou trabalhando, que seria 1 e 2,1, ficaria só aquela a parte da troca do sinal, tá vendo aqui, ó? Que é justamente 1,4 alguma coisa, estão percebendo? Mas eu quero ver o comportamento desses dados, né? Então, é legal entender um pouquinho como os dados, o gráfico se comporta. Aqui no método de Newton, né? Então, vamos ter alguns argumentos. Aqui, algoritmo de Newton. Vamos definir a função de Newton. Então, def Newton. E essa função, ela precisa... Vamos só lembrando aqui, né, gente? Ó, a função de Newton, ó, que é a fórmula que eu preciso aqui. Eu preciso do x, né, para a primeira aproximação. Tá aqui esse x, k-1, vamos dizer. Preciso da função f de x, né? F de k-1, e a função derivada dessa função f, f' de k-1, tá? Então, a gente precisa desses argumentos. Então, aí vamos voltar para o código. Então, aqui, ó, a gente precisa da função f, a função derivada de f, o x da primeira aproximação e a tolerância também, que eu quero, que é o critério de parada. Aí, antes de entrarmos no algoritmo, nós podemos fazer um teste. Imagina que você já... É difícil, mas vocês colocam aqui, essa primeira aproximação já é a raiz exata. Aí vocês podem fazer o teste. Se f desse x for igual a zero, né? É duplo igual porque é uma comparação lógica. Você retorna o próprio x. Se não, enquanto, né, aqui, ó, enquanto a tolerância, aqui o critério de parada que eu usei foi outro do que eu apresentei no slide. Por quê? Vamos lá, só para explicar aqui. Quando você olha na tabela, o que você quer é que essa função original chegue a zero, né? Então, quando ela for próximo de zero, você também poderia parar. Pode ser um critério de parada. Então, eu usei esse valor aqui de g de x, né? Ou f de x, dependendo do nome que você está chamando, como esse critério de paradas. Quanto mais próximo de zero chegar, quer dizer que eu estou achando que eu achei a raiz. Aí, então, ABS, né, de f de x maior do que a tolerância. Enquanto isso acontece, eu faço a interação. Quando for menor que minha tolerância, aí eu já parei, né? Então, enquanto não acontece, o que é que eu faço? Aí eu vou usar o método de Newton. X vai receber o x, que aí ele está atualizando, menos f de x sobre df de x. Então, enquanto eu não for maior que a minha tolerância, eu faço essas interações. E quando for menor, aí acaba, né, o while, né, que é enquanto, e retorna a raiz e f de x, que é o erro. Aqui eu vou rodar o algoritmo, deu certinho. Aí eu vou ter que definir a função g de x, né, aqui. E também tenho que definir a derivada, tá, gente? A função dg. Aí agora eu vou chamar o método do Newton. Então, Newton recebe a função f é a função g aqui para mim. E a função df, a função dg para mim, meu exemplo. E o x vai ser um e-mail, lembra que eu fiz a primeira aproximação aqui? Fiz a média dos dois, né? Aqui, ó, fiz a média dos dois. E, por fim, a tolerância. Vamos botar 1,005. E aqui eu rodo. Aí aqui encontrou, tá, gente? A raiz bem próxima da real, né? E o erro, né? Que é exponencial 0,6, menos 0,6. Então, aqui finaliza o algoritmo. Rodem, implementem no Google Lab de vocês e achem a solução, né? Aqui só para fechar.
Aqui também nos slides estão aqui o passo a passo, as referências da aula, e vamos nos falando, tá, gente? Até a próxima.